Boa noite, gente! Terça-feira, dia de live. Toda terça-feira nós temos esse encontro marcado, as nossas lives de terça-feira, 20 horas em ponto. Onde é que nós estamos? Estamos aqui no meu perfil, estudando, aprendendo, interagindo sobre a nossa rotina de atendimento no consultório, para a gente aprender muito, para a gente trocar muitas figurinhas e todo mundo aqui se ajudar, todo mundo criar essa comunidade, essa espiritualidade de crescimento de consultório, que é o que a gente tanto quer quando a gente está ali, naquela mão na massa do dia a dia, com os nossos pacientes. É isso que a gente quer. A gente quer cuidar muito bem de todos eles, é claro, obviamente, porque isso é a peça principal, mas nós queremos também, através desse cuidado, desse tratamento, dessa cura, também ter o nosso desenvolvimento de carreira, o nosso desenvolvimento pessoal, tá? Então sejam bem-vindos, vamos chegando aí, porque essa nossa live, que é a live da despedida, é a última live do ano, vai ser espetacular. Vai ser uma live preparatória para vocês começarem aí 2025 de forma muito mais organizada, sabendo o que é que tem que fazer, o que é que vai fazer para poder organizar e montar um plano de ação para engatilhar aí os atendimentos em 2025 com tudo, tá? Nós temos ainda o ano de 2024 para a gente poder ir finalizando, ir concluindo, finalizando os atendimentos, os pacientes que já estão em processo de acompanhamento, mas nós não podemos esperar entrar 2025 para a gente se organizar só em 2025, porque isso daí a nossa concorrência já está fazendo. E nós somos diferentes da nossa concorrência. Então nós vamos nos planejar em 2024 para começar 2025 já executando o nosso plano de ação. E não esperar entrar 2025 para a gente executar o nosso plano de ação, tá? Então vamos chegando a nossa live. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Algumas pessoas já foram chegando. A Sara, o Pedro Aurélio, a Loana, o Cidriano Inácio, sejam bem-vindos, pessoal. E vamos que vamos, porque essa live é a última live do ano e nós vamos fechar o ano com chave de ouro. Hoje nós vamos falar sobre como um planejamento estratégico pode transformar o seu consultório agora em 2025. Vamos pensar o que é que você pode fazer de diferente em 2025 que você não fez em 2024, que você não conseguiu enxergar em 2024 para fazer. É hora de nós pararmos, pensarmos, planejar e montar um novo plano de ação para 2025. Então, o objetivo hoje aqui é ajudar você a estruturar o futuro do seu consultório, a você se organizar melhor para, consequentemente a isso, é claro, você melhorar os seus resultados, tá? Então, esse é o grande objetivo da nossa live de hoje, é ajudar você a estruturar o seu consultório, a organizar melhor os seus processos. Se o seu processo hoje não é organizado, então organizar melhor o seu processo de atendimento, o seu processo de trabalho, trazer mais clareza para você sobre o que é que você precisa mudar e, consequentemente, melhorar os seus resultados. Tudo bem? Então sejam muito bem-vindos. Já compartilhem a nossa live com outras pessoas da sua família, outros amigos, colegas, que sejam da sua profissão também, que tenham um consultório ou não, outros profissionais que, mesmo que não seja da área de consultório, não seja um profissional da área da saúde, todos nós precisamos fazer um planejamento estratégico de tudo, tá? Então encaminha aí a nossa live para muitas outras pessoas, tá certo? Chama o pessoal para participar, porque todo mundo precisa começar 2025 de uma forma muito mais organizada, planejada e estruturada, tá? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês já ouviram falar sobre planejamento estratégico?
Porque a gente entende o quê? Que quando a gente é da área da saúde, parece que falar sobre planejamento estratégico é algo que é muito fora do contexto da nossa atuação. E planejamento estratégico, de uma forma bem superficial ou de uma forma mais emocional no nosso desenvolvimento do trabalho, sabe aquele sonho que você tem quando você decide entrar na área da saúde e você fica pensando lá na frente, quando você se formar, que você está entrando na área da saúde? Por quê? Porque você quer fazer a diferença na vida das pessoas. Você quer fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família. Então, quando você está lá ainda no início, pensando que você escolheu a área da saúde porque você gosta de cuidar das pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas, quando você se forma, o que é que você faz? Você tem um negócio, você abre um negócio que é o seu consultório. Para quê? Para poder ajudar essas pessoas, para poder curar, para poder tratar, para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Não é isso que a gente pensa quando a gente escolhe a área da saúde, a gente se forma, toda a nossa graduação, a gente só pensa nisso. Fazer, aprender para tratar, curar e proporcionar melhor qualidade de vida. Então é isso que a gente quer. Mas, mesmo que o seu principal objetivo de trabalho seja oferecer uma qualidade de vida impecável para o seu paciente, o seu consultório precisa de um trabalho direcionado. Nós não podemos hoje ter um consultório com um trabalho feito de forma aleatória. Um trabalho que não tem um processo, não tem uma organização, não tem um passo a passo para você seguir. Se você hoje tem um consultório ou vai abrir um consultório e não conhece todos os processos em que esse consultório vai acontecer, como o seu atendimento vai ser desenvolvido, quais são os passos que o seu paciente passa dentro do seu processo de trabalho, o seu consultório ele não consegue caminhar para o sucesso. Hoje em dia é muito diferente a gente ter um consultório do que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Há muito tempo atrás a gente abriu um consultório e praticamente bastava você abrir as portas e parece que as pessoas já vinham para você, porque sou profissional da área da saúde, as pessoas sofrem com dor, então estou aqui para ser atendido. Não tinha tanta informação que hoje a gente precisa se apropriar de conhecimentos para poder ter esses pacientes no nosso consultório. Por quê? Porque a realidade de atendimento mudou, a realidade do contexto social, do contexto político, econômico, a realidade do consultório, do mercado de trabalho mudou. Então, hoje, quando a gente se forma, quando a gente entra em uma graduação na área da saúde, que a gente se forma, que a gente sonha em cuidar das pessoas, em dar qualidade de vida para as pessoas, só isso hoje não é mais o suficiente. Você precisa disso? Precisa. Mas para além disso, você precisa organizar os seus processos para realmente conseguir proporcionar essa transformação na qualidade de vida dos seus pacientes. Só assim você consegue ter um consultório de sucesso. Se você não tem organização, se você não tem planejamento em tudo que você faz na sua vida, mas o foco aqui é a gente falar de consultório, ou a organização do nosso consultório. Se você hoje conduz o seu processo de trabalho de qualquer jeito, esperando as coisas acontecerem, esperando dar certo, eu coloco, quem me acompanha aqui todo dia nos stories, toda semana eu abro caixinha, eu abro enquete, fazendo perguntas sobre como é que vocês vivenciam o processo de atendimento de vocês. Como é que vocês se planejam, como é que vocês se organizam. E a grande maioria das pessoas, a grande maioria das respostas, as pessoas dizem que começam a semana de forma totalmente aleatória. Começam a semana sem organização, sem planejamento, vai deixando as coisas acontecerem. E quando nós temos um negócio, quando nós temos um consultório, onde a gente vai deixando as coisas acontecerem, gente, não acontece nada. Não vai acontecer nada. Não tem como a gente caminhar para uma meta
Ah, eu quero todo mês ter um faturamento de X reais. Não tem como você chegar nesse resultado se você não tem organização. Se você não sabe o que é que você tem que fazer, quando você tem que fazer, com que tempo você tem que fazer isso, por onde é que você começa, para onde é que você vai, o que você tem que fazer, quando você tem que fazer e como você tem que fazer. Um consultório, para funcionar, para ter sucesso, ele precisa minimamente responder essas 3 questões básicas. O que é que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso fazer, como e quando eu preciso fazer isso. Tá? Então assim, você só consegue ter um consultório de sucesso, você só consegue ter um consultório bem desenvolvido, ser realizado na sua carreira profissional no consultório se você tiver esse caminho, se você tiver esse planejamento. Por isso que a nossa live de hoje é uma live espetacular. Por quê? Porque nós estamos encerrando o ano. Toda terça-feira a gente tem live, mas eu não vou conseguir fazer live na próxima terça-feira, obviamente, é Natal, dia 24, se não me falha a memória, né? Então a gente não consegue fazer live. Na próxima quinta-feira também eu não vou conseguir fazer live, mas se ainda der um jeitinho, eu ainda faço. Eu ainda tenho meu compromisso com vocês aqui toda terça-feira, às 20 horas, está aqui, trazendo informações que podem sim ajudar na rotina de atendimento de vocês, tá? Mas essa oficialmente é a nossa live para fechar o ano. Então essa live ela é muito espetacular, por quê? Porque é onde a gente vai realmente juntos sentar e ensinar para vocês, mostrar para vocês qual que é o caminho para você se planejar, para você construir um novo desenho de atendimento em 2025, que tá logo aí, falta praticamente 15 dias para o ano terminar. E se você hoje não organizar o seu processo de atendimento, não tem como você ter resultado diferente lá em 2025. Ninguém pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Ninguém pode querer resultados diferentes tendo o mesmo comportamento, sem planejar do mesmo jeito, deixando as coisas acontecerem a todo e qualquer jeito, de qualquer jeito, sem um processo para poder lhe orientar, sem um caminho para você seguir, tá? Então nós iremos construir esse planejamento estratégico com vocês, tá bom? Eu coloquei hoje até aqui o meu celular direcionado para o quadro, né? Quem acompanha as lives sabe que eu faço em outro ambiente as lives, mas hoje eu resolvi trazer aqui o meu pincel e o meu quadro. Já testei aqui um pouquinho, ó, porque se eu precisar projetar aqui alguma coisa para vocês no quadro, vai ficar bom, porque o ideal é que vocês tenham aí papel e caneta para vocês irem escrevendo também todo esse planejamento que a gente vai fazer, tá bom? Então assim, eu acredito que vai ser algo maravilhoso que a gente vai conseguir construir aqui hoje. E eu queria muito saber se vocês topam, se vocês querem, se vocês estão muito afim mesmo de fazer esse planejamento, de querer fazer, de querer construir, de querer sim ter um consultório de sucesso, um consultório próspero, sustentável, um consultório que traga para você rentabilidade em 2025, tá bom? Quem tiver aí comigo, quem tiver super empolgado, escreve eu quero um consultório próspero em 2025, coloca aí ou então estou preparado, estou querendo, pode começar, vamos lá colocar a mão na massa, porque tem aqui alguns passos que eu quero mostrar para vocês, como é fácil vocês conseguirem fazer isso, tá bom? Então, de novo, quem foi chegando depois, boa noite para quem foi chegando depois, Isabela, Rosa, Henrique, Priscila, Lúcia, sempre tá aqui acompanhando, um grande abraço, viu, Lúcia, para você. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Boa noite a quem foi chegando depois. E já vou pedir de novo para vocês compartilharem a nossa live. Aperta aqui no aviãozinho que tem embaixo. Manda aí pro pessoal. Mesmo que não seja da área da saúde, todo mundo precisa ter um planejamento estratégico. A pessoa tem uma empresa, tem um negócio, vende produto ou serviço, não importa. Planejamento estratégico, ele é para qualquer empresa. E o nosso consultório também é uma empresa. Então a gente precisa também se organizar, se estruturar. Então já encaminha aí essa live para todos os seus colegas que você quer bem, que você quer ver essas pessoas prosperando aí em 2025. Ok? Vamos lá, gente.
Eu perguntei há uns minutos atrás o que era planejamento estratégico, tá? E até contextualizei trazendo a questão do nosso grande sonho quando a gente entra na graduação na área da saúde e a gente se forma e a gente quer realmente fazer a diferença na vida das pessoas. A gente cuida da saúde, cuida da vida das pessoas e a gente tem um bem muito precioso nas nossas mãos, que é a vida de outras pessoas, de outras famílias. Então, o nosso desejo no coração de cuidar é uma coisa intrínseca quando a gente escolhe as profissões da área da saúde, tá? Então, eu fiz essa contextualização sobre o que é planejamento estratégico, porque parece que ia ser um assunto chato de a gente falar. E aí, fazendo aqui uma analogia, eu pensando, me organizando aqui no roteiro, eu fiquei pensando como os profissionais também têm preguiça de avaliar o paciente. Não é preguiça, eu acho que é uma insegurança, eu acho que às vezes é uma sensação que está perdendo tempo quando ele está avaliando o paciente. Só que não existe a probabilidade de você fazer um atendimento realmente que vai ter resultado no seu paciente, gerar um resultado positivo no seu paciente, se você não fizer uma avaliação bem feita e um planejamento desse tratamento. Não tem como o paciente ter uma resposta positiva, não tem como o paciente ter o resultado que ele quer, se você, profissional de saúde, não avaliou o seu paciente, você não tomou um tempo suficiente para avaliar aquele paciente e depois da avaliação fazer o planejamento estratégico do tratamento. Porque precisa sim, até para tratar o paciente, você precisa desenvolver um planejamento estratégico. Então, o que é um planejamento estratégico? É quando você entende que você precisa ter na sua rotina de atendimento uma organização, um passo a passo, uma ferramenta que você precisa, como se você fosse desenhar um fluxograma de todo o caminho, de todo o trajeto que esse paciente passa dentro do seu atendimento até ele receber a alta, tá? Então, assim, quando eu falo de planejamento estratégico, eu coloquei semana passada, desde a semana passada que eu venho falando sobre isso aqui nos meus stories, e eu percebo que os profissionais, eles não engajam com isso, não engajam com esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque parece que é algo, que é um assunto muito distante da prática de atendimento dos profissionais da saúde, mas não é. É algo super necessário para a gente. Por que a gente vê alguns consultórios dando certo e outros consultórios não dão certo? Porque provavelmente o consultório que dá certo tem planejamento, tem organização, tem processo de trabalho e todos nós precisamos de processo de trabalho. Só que para a gente amadurecer com relação a isso, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma mudança de pensamento, é uma mudança de mentalidade. E você entender e você amadurecer que você precisa sim de um planejamento estratégico. Para tudo que você fizer, a partir de hoje, você precisa se planejar e se organizar. Eu também tive que ter essa maturidade. Quando eu abri o meu consultório, eu tive que aprender a ter essa maturidade. Antes de abrir o meu consultório, eu tinha trabalhado em consultório e em clínicas, mas eu não trabalhava no papel de proprietária daquele consultório. Eu trabalhava no papel de funcionária do consultório, funcionária da clínica. Então eu só chegava lá para atender. Eu não tinha essa perspectiva de gestão, de organização, de planejamento. Eu não tinha essa compreensão ainda, por pura imaturidade, por pura falta de conhecimento. O tanto que eu perdi de tempo na minha vida, porque para mim, na minha cabeça, esse pensamento, esse conhecimento não era importante. E hoje em dia essa informação chega cada vez mais rápido para vocês, cada vez mais acelerada para vocês também não perderem tempo. Nós estamos aqui hoje nessa live para vocês não perderem tempo em 2025.
Então eu tô aqui para ajudar vocês a mudar a mentalidade de vocês também com relação a isso. Que você precisa amadurecer, porque só quem faz o que quer é criança. Nós aqui não somos criança. A gente tem que fazer o que é necessário, o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito agora para o seu consultório crescer, se desenvolver, é você aprender e entender que tem que ter um planejamento. Certo? Então você tem que abrir a sua mentalidade para uma nova forma de aumentar os seus resultados. Porque só o seu conhecimento técnico não vai promover resultados para você. Não vai aumentar o seu resultado. O seu conhecimento técnico é para você responder clinicamente o paciente. Mas até ele chegar nessa fase, você precisa ter outros conhecimentos, inclusive de planejamento, para poder trazer esse paciente para o consultório, sentar ele aqui na frente da sua mesa e você conseguir aplicar todo o conhecimento de avaliação e de tratamento que você tem, que você passou 5 anos na faculdade para poder aprender. Ok? Então, para você ter esses resultados, só o seu conhecimento técnico necessariamente não vai funcionar. Tá? Você precisa de outros conhecimentos fora esse. E começar por onde esses conhecimentos? Começar do seu planejamento. Todos nós precisamos nos planejar na vida para tudo. A gente vai entrar na faculdade, a gente se planeja para isso. A gente vai ter filhos, eu vou me planejar para próximo ano eu engravidar. Então eu tenho que me planejar. Olha a palavra, né? Eu tenho que me planejar para engravidar no ano que vem. Eu tenho que me planejar para tirar férias. Eu tenho que me planejar para fazer uma viagem com a minha família. Eu tenho que me planejar para comprar uma mesa para minha cozinha. Eu tenho que me planejar para fazer a festa de aniversário de 15 anos da minha filha. Tudo a gente tem que se planejar. E por que no consultório, quando a gente fala de planejamento de consultório, os profissionais logo que correm desse assunto? Não quero saber, que coisa chata, que assunto mais sacal. Por quê? Porque a gente não está priorizando o que precisa ser priorizado. Então, o nosso consultório também precisa de planejamento, tá? Então, o planejamento estratégico é uma ferramenta que vai ajudar você a trazer oportunidades de crescimento para o seu trabalho. Então, vai criar oportunidades para você crescer cada vez mais. É uma ferramenta que vai mitigar os seus erros, os seus riscos. Por quê? Porque quando a gente se planeja, a nossa probabilidade de errar é muito menor. A probabilidade de a gente correr riscos financeiros é muito menor. Agora, quando você não tem um planejamento, a probabilidade de errar é muito maior. A probabilidade de correr riscos, de fazer coisas erradas, de fazer condutas antiéticas, de não precificar da forma correta, a probabilidade é muito maior. Então, quando você tem uma ferramenta que é um planejamento, você cria mais oportunidade de crescimento para o seu consultório. E isso vai fazer com que o seu consultório prospere, com que você possa oferecer uma melhor qualidade de atendimento aos seus pacientes. Por quê? Porque o paciente vai sentir, o paciente vai perceber que você é um profissional organizado, que você é um profissional que tem um passo a passo que tem que seguir. Ele sabe que o seu consultório tem regras e essas regras elas precisam ser obedecidas para que esse atendimento seja feito com cada vez mais qualidade, para que você se diferencie da sua concorrência, para que você se destaque no mercado, para que você se destaque no local onde você atende, para que você se destaque da sua concorrência. Certo, pessoal? Faz sentido isso para vocês, tudo que eu tô falando? Eu comecei a live bem acelerada. Por quê? Porque é tanta informação, é tanta coisa, e é só 1 hora de live, já se passaram 23 minutos, e eu fico aqui louca para poder passar todo o conteúdo, todo o roteiro que eu preparei para vocês. Tô aqui com papel, caneta, porque eu anoto tudo, eu vou anotando alguns insights, algumas interações de vocês, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Então, uma excelente forma de você começar a pensar em um planejamento você precisa fazer 3 perguntas básicas aqui. Primeira coisa, qual é a sua meta mais ambiciosa para 2025? Qual é a sua meta mais ambiciosa para 2025? O que é que você quer de forma mais ambiciosa? Tipo assim, aquele sonho surreal. O que é que você quer de maior? Qual é a maior grandeza que você quer para o seu consultório em 2025? Porque é nesse grande sonho que
que a gente vai traçando os planos de ação para a gente chegar nesse grande sonho. Então você precisa primeiro sonhar, que é a sua meta máxima, para a gente poder traçar os planos para chegar lá. Então a gente não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de dizer, assumir para nós mesmos qual é a meta mais ambiciosa que a gente tem para o consultório. Outra pergunta, como seria o seu consultório dos sonhos em 2025? Como seria o consultório dos sonhos em 2025? Qual é o seu maior sonho em relação ao seu consultório? É ter uma agenda lotada todo dia? Seu maior sonho é você ter contato com pacientes que não reclamam de preço? Seu maior sonho no seu consultório para 2025 é ter contato com pacientes que valorizam o seu trabalho? Pense qual seria o seu maior sonho para o consultório em 2025. E outra questão que eu quero que você reflita, a terceira questão. Se você pudesse melhorar uma coisa hoje no seu consultório, o que é que você melhoraria? Vou repetir. Se você pudesse hoje melhorar uma coisa no seu consultório, o que é que você melhoraria? Você começaria por onde? Será que seria a sua comunicação com os pacientes? Será que seria o seu network, as suas parcerias que você tem ou não tem? Será que seria você precificar de forma correta? Aumentar o valor da sua consulta? Tá? Então, 3 perguntinhas básicas para você já começar a pensar no seu planejamento e sentir que realmente você precisa desse planejamento. Qual é a sua meta mais ambiciosa para 2025? Como seria seu consultório dos sonhos em 2025? E se você pudesse hoje melhorar alguma coisa no consultório, qual seria essa coisa que você melhoraria? Tá? E nós vamos fazer esse planejamento estratégico de forma bem prática, bem organizada, bem intuitiva. Por isso que eu organizei esse planejamento em 6 passos para a gente ir acompanhando passo a passo o que é que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, reflitam sobre essas 3 perguntas para a gente iniciar esse planejamento estratégico, tá? Anotem aí no papelzinho de vocês. E assim, gente, aqui não dá pra gente começar todo o planejamento e terminar todo ele aqui, porque em 1 hora de live não dá pra gente fazer tudo isso. Mas eu vou plantar aqui a semente em vocês. Vocês vão escrever tudo que tem, que eu tô pedindo aqui, de insight, de start aí que vocês vão ter. Essas perguntinhas de reflexão é muito interessante que vocês anotem. Por quê? Porque quando termina a live, eu quero que todo esse conhecimento fique aqui, ó, ruminando na sua cabeça, martelando aqui no seu cérebro, deixando você ali impaciente, acordado, pensando, poxa, é isso que eu preciso para o meu consultório, é isso que eu tenho que sonhar, é isso que eu tenho que mentalizar, é isso que eu tenho que entender para eu poder, é isso que eu tenho que fazer para poder mudar realmente, para eu trazer os meus primeiros pacientes ou para eu poder conseguir mais pacientes, enfim, dentro da realidade que hoje cada um de vocês vive, certo? Então vocês precisam registrar isso, vocês precisam anotar esses insights que eu já estou colocando aqui para vocês. Porque isso vai ser um grande diferencial para vocês, para poder estruturar o consultório, tá, gente? Informações, pessoal, aqui, ó, informações livres, abertas para vocês, que toda semana eu trago. Quem acompanha as lives aqui toda semana, gente, já aprende muita coisa. E entende que cada vez mais é esse conhecimento que vocês precisam, é só o que está faltando para o consultório de vocês alavancarem. Vocês têm muito conhecimento técnico, científico, avalia super bem, trata super bem o paciente, isso eu não tenho dúvida, eu conheço muita gente que está aqui no meu perfil e sei da competência técnica que vocês têm. O que está faltando é aquela viradinha de chave, o que está faltando o que é aprender sobre essa questão de como vender melhor, de como apresentar o serviço para o paciente, de como se organizar financeiramente no consultório, como se planejar, como se divulgar para o paciente, como abordar, como comunicar. Isso é o grande diferencial que falta para vocês agora. Juntando esses 2 pontos,
o ponto do conhecimento técnico e científico, com esse conhecimento de estratégia, de venda, de se autodivulgar, de se organizar, de acompanhar o paciente, de abordagem, comunicação, gente, não tem como vocês não terem resultados financeiros grandiosos, não tem como, não existe. Não existe a opção, só se você realmente ficar de braço cruzado e você não quiser fazer. Aí realmente você não vai ter resultado. Mas ter o conhecimento, aplicou o conhecimento, é impossível, é humanamente impossível você não ter resultado, tá? E eu tô aqui toda terça-feira fazendo isso por vocês. Então vamos aproveitar, vamos participar e anotem tudo que eu estou falando, tá bom? Então vou organizar esse planejamento em 6 passos, eu trouxe 6 passos pra gente fazer esse planejamento, tá? O primeiro passo que eu quero trazer pra vocês é um passo que vocês vão dizer assim, poxa, olha o que é que ela tá falando. Algo tão simples, tão palpável perto de mim, faz parte de mim e eu não tinha me tocado disso. Se você fosse hoje para um treinamento técnico de planejamento estratégico mesmo, com uma pessoa que tem uma visão mais técnica, você não ia ver esse primeiro passo lá. Mas esse primeiro passo eu acho que é fundamental. Por quê? Ainda vou dizer o primeiro passo, tá? Mas eu quero dizer o porquê que ele é fundamental. Porque se nós estamos vendendo serviços, nós não vendemos produtos, gente. Nós não vendemos um pincel. Porque pra gente vender, a gente tem que tocar o emocional do nosso paciente. Das pessoas de uma forma geral, não é só paciente. Então assim, para eu vender um pincel, é diferente do que eu vender um tratamento para recuperar uma dor no pescoço, por exemplo. Do que eu vender um tratamento para um paciente com fibromialgia. Então nós vendemos serviços. E quando a gente vende serviço, nós precisamos ainda mais do que quem vende produtos. Quem vende produto precisa entender de pessoas? Precisa, porque senão não consegue vender. Mas quem vende serviço, e ainda mais na área da saúde, precisa o triplo, o quádruplo de entender sobre pessoas. Quando a gente entra na graduação de um curso da saúde, vocês lembram quais são as primeiras disciplinas que a gente aprende lá no início? Quais são as primeiras disciplinas que a gente detesta? Psicologia, sociologia, antropologia, não é isso que a gente aprende? Por que a gente tem que ter essas disciplinas lá no início do curso? Porque se você é um profissional da área da saúde e você não entender de pessoas, não conhecer as pessoas, jamais você vai conseguir influenciar o seu paciente para entender que você é o profissional capacitado para cuidar deles. Jamais você vai ter competência e habilidade para saber lidar com as pessoas que estão ali em sofrimento, que estão sentindo dor e que você tem que ter todas as habilidades e competências humanas para cuidar dessas pessoas. Então, o primeiro passo que eu quero trazer aqui de planejamento estratégico para vocês é cuidar de você. Um profissional que está sobrecarregado, um profissional que está saturado com a sua rotina de trabalho, um profissional que está desmotivado com o seu consultório, ele não vai conseguir entregar o melhor para o paciente. Não tem perigo, se você está desmotivado e você vai atender, você vai passar essa desmotivação para o paciente. E você vai perder o paciente porque o paciente vai sentir, o paciente é humano e ele vai sentir. Planejamento estratégico, para ele acontecer, ele precisa do seu equilíbrio pessoal, do seu equilíbrio emocional, físico, do seu equilíbrio cognitivo, da sua saúde, do seu bem-estar. Então, o primeiro passo do planejamento estratégico é aprender a cuidar de si próprio. Aprender a cuidar dos seus pensamentos, o que é que você pensa, o que é que você fala, o que é que você escuta no seu dia a dia. Cuidar de você, cuidar das suas crenças, cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, desenvolver a sua fé. Procurar um alicerce para você todos os dias dizer, é por isso que hoje eu trabalho firmemente, é por isso que hoje eu tenho sangue no olho para trabalhar. É por quem? É por causa de quê? Isso é se cuidar pessoalmente. Cuide da sua alimentação, cuide das palavras que saem da sua boca. Isso é ter esse equilíbrio pessoal, espiritual, emocional.
Porque uma pessoa que está totalmente rasgada, uma pessoa que está totalmente devastada emocionalmente ou na sua saúde física, não tem como ela entregar outra coisa para o paciente se não for o que ela está passando, tá? Então, para você se planejar, é você quem está ali jogando aquela energia. Para o planejamento dar certo, então você precisa se entregar 100% para isso. E para você se entregar, você precisa estar emocionalmente envolvido com isso. Tá bom? Nunca pensar em fracasso. Vai se planejar no consultório. Esse ano não foi bom, esse ano foi fraco, esse ano você ficou assim sem saber o que fazer, para onde ir. O que mais você poderia fazer, você já fez de tudo e não sabe mais o que fazer. Então, assim, não se entrega ao fracasso. O seu pensamento, para poder começar um planejamento, é sempre um pensamento, de grandeza, de crescimento, de prosperidade, de querer cada vez mais, de querer sempre mais, tá bom? Como eu disse para vocês, tudo que eu trouxe aqui são insights que vão servir para você ruminar essas informações e trazer para a sua realidade de atendimento, para o que vocês estão passando hoje, e a partir daí vocês vão amadurecer com relação a isso. Ok? Então vocês vão anotar, vão preencher tudo e vão refletir muito sobre tudo que eu estou trazendo. Então o primeiro passo é esse: cuidar de você. O segundo passo de um planejamento estratégico: faça a análise do seu cenário atual. Vou escrever aqui, gente, porque eu gosto de ir falando e de escrevendo. O segundo passo do seu planejamento estratégico é você analisar o seu cenário atual. Você não pode pensar lá no futuro sem primeiro analisar aqui o hoje. Como é que está a situação do seu consultório hoje, o seu presente? E aí você precisa pensar em alguns aspectos. Primeiro aspecto financeiro. Então você precisa sentar, antes de planejar o que vai fazer em 2025, você precisa pensar, escrever qual foi o seu faturamento em 2024. Quanto que você faturou em 2024, de janeiro até esse mês de dezembro? Quanto que você faturou? Entendendo que faturamento é tudo que entra de dinheiro no consultório mês após mês. E aí você tem que ter equilíbrio entre três coisas, na verdade, né? Faturamento, que é tudo que entra de dinheiro no seu consultório. Despesa, foi tudo que você teve que pagar obrigatoriamente mês após mês, para depois aparecer o lucro, certo? Faturamento, despesa e lucro. O que sobra é o lucro. Então você precisa ter tudo isso anotado. Pegue uma agenda, um caderno, não gosta de computador, não gosta de planilha, faz isso no caderninho. Bota lá todos os meses de janeiro até dezembro. Qual foi o faturamento de janeiro, fevereiro, março, abril, papapá? Qual foi o que você gastou em cada mês e o lucro de cada mês. E ao final desses meses você soma e dá o total que você teve em 2024. Para você tentar entender o que foi que aconteceu em 2024 no seu consultório. Você pode me dizer, nossa, eu nunca fiz isso, eu nunca me preocupei com isso, eu não tenho esse controle. Mais um motivo para mostrar para você que você precisa sim de um planejamento estratégico. Consultório nenhum vive sem controle, tá? Então se até hoje você não fez isso, você precisa fazer. Se até hoje você não tem esse hábito, você precisa conquistar esse hábito, tá certo? No seu atendimento, você tem que pensar hoje, os seus pacientes estão satisfeitos com o seu atendimento? Você tem esse controle da satisfação do paciente pelo seu atendimento? Ou o paciente simplesmente chega, você atende, faz a avaliação, faz o tratamento, o paciente vai embora, recebeu o alta, obrigada paciente e pronto. Você precisa ter sim um controle de satisfação dos pacientes. Por quê? Porque o paciente é o seu principal divulgador do serviço. É a pessoa que principalmente vai divulgar, vai fazer a propaganda do seu trabalho. Ou uma propaganda positiva ou uma propaganda negativa. Por isso que você precisa analisar no seu cenário atual o nível de satisfação dos pacientes pelo seu atendimento, pela sua abordagem. Existe algum gargalo no seu atendimento que precisa melhorar? Existe alguma coisa que os pacientes reclamam no seu atendimento para poder melhorar? Tá?
Outra coisa que você tem que pensar no seu cenário atual, fora faturamento, fora o seu atendimento, satisfação do paciente, se você tem uma equipe, hoje eu tenho uma equipe, tenho uma secretária, tenho o pessoal dos serviços gerais, tenho o meu consultório, mas eu tenho uma secretária, eu tenho o pessoal dos serviços gerais. Então assim, essa equipe de trabalho, se você tiver, ela tá alinhada, todo mundo fala a mesma coisa, ela tá treinada, essas pessoas trabalham dentro de uma lógica de trabalho que você gosta, que foi você que ensinou, ou cada um faz o que quer, cada um aborda os pacientes de qualquer jeito, do seu próprio jeito, então não pode. Se você tem uma equipe, todo mundo tem que estar alinhado, todo mundo tem que estar falando a mesma coisa. Tem que ter treinamento para a equipe todos os meses, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses. Aí você vai planejando de acordo com a sua rotina de atendimento, tá? Outra coisa importante para você identificar no seu cenário atual é o seu marketing. Você está conseguindo se comunicar bem com os pacientes? E quando eu falo de marketing, pessoal, eu não estou falando de equipe de marketing não, né? Não estou falando aqui de você contratar uma equipe de marketing. Eu estou falando aqui de saber se você está conseguindo se comunicar com os pacientes através das suas redes sociais, que pode ser pelo WhatsApp, que pode ser pelo Instagram, que pode ser pelo TikTok, não sei. A rede social, Facebook, que pode ser a rede social que você usa hoje e que os seus pacientes estão ali naquela rede social. Você está conseguindo usar bem a rede social para apresentar aos seus pacientes, o seu serviço aos pacientes? Está conseguindo usar bem as redes sociais para trazer os pacientes certos para o seu consultório? Porque não adianta você ter um perfil de 10 mil seguidores, desses 10 mil seguidores, 5 são possíveis pacientes. Não vai valer a pena para você, tá? Então, o segundo passo é você analisar o seu cenário atual de como é que o seu consultório está hoje. Pensando no faturamento, pensando no atendimento, pensando na equipe se você tiver e pensando também nas suas estratégias de divulgação do seu trabalho, que são estratégias de marketing, mas você mesmo pode fazer a sua estratégia, não necessariamente você precisa de uma equipe, tá? Então, para a gente fortalecer essa análise ainda mais, existe uma ferramenta que a gente usa, que eu vou até colocar aqui no quadro. Existe uma ferramenta que a gente usa, deixa eu ver aqui, vou desenhar aqui um quadrado, né, que vocês podem fazer isso em casa também. Desenha um quadrado, ó, e passa aqui, divide esse quadrado em 4 partes iguais, tá? E aí uma forma de você acompanhar o seu consultório para planejar as ações é você pensar o que é que hoje existe de forças no seu consultório. Quais são as potencialidades que hoje existem no seu consultório? Quais são os pontos fortes que o seu consultório tem hoje? O que é que os pacientes mais elogiam no seu atendimento, no seu ambiente de trabalho? Por quê? Porque quando a gente pensa em força, o que é que você vai fazer com essas forças? Ou seja, com os pontos positivos do seu consultório em 2025, o que é que você vai fazer com essa força? Você vai potencializar ainda mais as suas ações para que esses pontos fortes aumentem cada vez mais, certo? O que é que destaca o seu consultório da concorrência? O que é que o seu atendimento tem de melhor que os outros não fazem? Então, quando você sair da live que você tiver agora, desenhando isso no seu caderno, desenha esse quadrado, divide esse quadrado em 4 partes iguais e em uma dessas partes você vai colocar quais são os pontos positivos, tá bom? Ó, força é igual a ponto positivo. Quais são os pontos positivos hoje do seu consultório? É importante você ter consciência disso. Por quê? Porque as suas estratégias elas serão feitas para aumentar ainda mais, para potencializar ainda mais esses pontos fortes. Outra coisa que você tem que pensar no seu atendimento são as oportunidades. O que é que você pode visualizar de oportunidade de crescimento na cidade onde você atende, no local onde você trabalha? Pense, quais são as chances de crescimento que o seu consultório pode ter no ano de 2025? Será que na região onde você atende
tem alguma demanda ainda de paciente que não está recebendo tratamento, que você tem um conhecimento específico, mas que você ainda não se atentou para abrir essa demanda de atendimento? Isso é uma oportunidade de crescimento. Porque um dos objetivos do planejamento estratégico é você criar oportunidades de crescimento. Então você precisa pensar na cidade onde você atua hoje. Tem algum perfil de doença, perfil de paciente que existe hoje, que precisa de um profissional de saúde para ele poder atender, só que ninguém atende ainda. Não tem esse tipo de atendimento na cidade onde você trabalha. Se não tem, crie essa oportunidade para você, tá? Outra coisa que você pode pensar sobre oportunidade é quais as vantagens o seu serviço tem em relação à concorrência. Por que é mais vantajoso o paciente comprar do seu serviço, comprar o seu atendimento, do que comprar o atendimento do meu concorrente, do colega vizinho que trabalha com o mesmo perfil de paciente que eu atendo, que faz as mesmas técnicas que eu faço, tá bom? Então, pensar em oportunidades de negócio, pensar em oportunidades de crescimento. Então, coloque aqui, ó, oportunidades e pare e pense na sua cidade, ou quando as pessoas perguntam para você mesmo: fulano, você conhece algum profissional que trata de pacientes que sentem dor no joelho? Enfim, só um exemplo aqui bem simples, né? Dor no joelho, eu não conheço ninguém na cidade que trabalha com dor no joelho. E aí você vê que tem uma pessoa procurando por isso, 2, 3, 4, 5, e você tem um conhecimento para isso, por que não você colocar isso como demanda de atendimento para o seu consultório? Então isso é pensar em oportunidades, tá certo? Outro ponto que é importante você também refletir é sobre as suas fraquezas. Vejam aqui, ó, que são 2 pontos fortes aqui, 2 pontos positivos, né? O que é de força que o seu consultório tem hoje? Quais são as oportunidades de mercado que você pode criar? E agora nós vamos para 2 aspectos negativos, ou seja, quais são as fraquezas do consultório? Seu consultório hoje tem alguma fraqueza? Quais são as fraquezas? Ou seja, o que é que precisa melhorar no seu consultório hoje? Hoje, por exemplo, você tem um processo de atendimento? Ou seja, você tem um passo a passo para atender o seu paciente? Se eu lhe perguntasse hoje, a gente estivesse conversando aqui, nós dois, e eu dissesse, olha, por exemplo, a Lúcia, que sempre está aqui, Thalita chegou, Frota, Gilda, sejam bem-vindos, tá, gente? Se eu perguntasse, por exemplo, a Thalita, você hoje tem um processo de atendimento no seu consultório? Escreva aqui para mim o passo a passo. Primeiro passo, segundo, terceiro, quarto. Você tem esse processo de trabalho? Muitos de vocês, ou a Thalita iria dizer, tenho, mas eu não sei organizar ainda. Então, se não está organizado, pessoal, esse processo de atendimento, isso é uma fraqueza sua. Então, dentro do plano de ação que você vai fazer, você vai ter que fazer o quê? Organizar o processo de atendimento. Porque quando você organiza, você tem mais resultados. Entendeu? Outra coisa, qual é a etapa do seu atendimento que os pacientes mais se perdem? Qual é a etapa do seu atendimento em que você mais perde o paciente? Será que é na hora que você fala o preço? Será que é na hora que você diz que o tratamento vai durar 2 meses, por exemplo? Será que é na hora que você chama o paciente para fazer uma avaliação no consultório? Em que momento do seu atendimento você está perdendo o paciente? Você percebe que o paciente simplesmente desaparece? Ou diz que vai pensar e não volta? Isso é uma fraqueza que você tem que identificar. Onde é que você está perdendo o paciente para você ver uma ação para você desenvolver ali, tá? Então, aqui nas fraquezas, você vai escrever o que é que você precisa alterar no seu processo de atendimento, na sua comunicação, na sua abordagem, para que você não perca os pacientes de forma como você está perdendo o que você já perdeu em 2024, tá? Outra coisa para você fechar esse seu quadrinho aí e pensar fora a força, fora as oportunidades e fora as fraquezas, são as ameaças, tá? Ameaças.
E o que é uma ameaça? A ameaça, eu posso pensar na minha concorrência? Posso. A minha concorrência, ela é uma ameaça para mim. Então vamos pensar, o que é que a minha concorrência faz que eu não estou fazendo? Porque isso se torna uma ameaça para o seu consultório. Ele vai encher o consultório dele e você não. Por quê? Alguma coisa está acontecendo, certo? Algum fator externo está atrapalhando as pessoas irem para o seu consultório. Então identifique no seu processo de trabalho quais são as ameaças. Quais são as ameaças externas? Quais são os riscos externos que podem estar afetando o seu consultório? Outra coisa que você poderia pensar, quais são as histórias que os pacientes mais contam para não fechar um atendimento com você? Ah, não vou fechar porque repetidamente eles dizem que está muito caro. Ah, eles dizem que não vão fechar porque repetidamente eles estão dizendo que agora não é prioridade para eles. Então, isso são ameaças que se instalam no seu consultório, tá? Então, pensar em ameaças são esses fatores externos ao seu atendimento. E a concorrência, ou então a sua área de atuação, ela pode ser uma ameaça para você. Você mora numa cidade onde tem uma cidade que você julga que é uma cidade pequena, tem 10 profissionais que trabalham com a mesma especialidade, atendem os mesmos pacientes. Se você acha que essa área é uma ameaça para você, o que é que você pode fazer para mudar isso? Tá bom? Então pense nessa matriz aqui que a gente chama de matriz fofa, tá? Pense nessa matriz para vocês entenderem e responder cada tópico desse, força, oportunidade, fraqueza e ameaça, para você executar o próximo passo, que é o quê? O próximo passo é você definir os objetivos para atingir cada aspecto desse que a gente falou, tá bom? Então, passo 3 é você definir os seus objetivos. E quando a gente vai definir o objetivo, não é dizer assim, ah, eu quero que o meu consultório dê certo. Isso não é objetivo. Para você elaborar o objetivo, você tem que elaborar esses objetivos dentro de uma estratégia. Os seus objetivos têm que ser mensuráveis e específicos, ou seja, você tem que dizer, hoje eu quero alcançar, hoje eu tenho 15 pacientes por mês, então a minha meta é sair de 15 para 25 pacientes no mês. Isso é uma meta específica, isso é uma meta que você mensura. O que é mensurar? Eu posso contar do 15 para o 25, que é para você ver que o seu consultório cresceu. Em 2015 eu tinha 15 pacientes por mês, perdão, em 2024 eu tinha 15 pacientes por mês, mas a minha meta a partir de janeiro é colocar 25 pacientes por mês. Então é uma meta específica, é uma meta mensurável, você consegue contar essa meta, é uma meta atingível. Você consegue atingir essa meta? Se sim, você coloca isso. Você não vai colocar uma meta que você não vai conseguir atingir. Ah, em janeiro, nos próximos 15 dias, eu quero colocar 50 pessoas no meu consultório. É claro que você não vai conseguir fazer isso em 15 dias, tá? Então, quando você for elaborar metas para o seu atendimento, essas metas precisam ser específicas, muito detalhadas, precisam ser mensuráveis, ou seja, você consegue contabilizar essa meta, tá? Elas precisam ser alcançáveis, nada de metas extraordinárias que você não vai alcançar. Por quê? Porque isso vai lhe desestimular, porque você nunca vai alcançar, então você não tem o estímulo, a motivação para atingir essa meta, tá bom? E coloque prazos, toda meta tem que ter prazo. Então, se a sua meta é sair de 15 pacientes para 25, em quanto tempo você quer atingir essa meta? Ah, eu tenho 45 dias para aumentar mais 10 pacientes no meu consultório. Então, vamos lá, plano de ação, o que é que a gente vai fazer para colocar mais 10 pacientes de um mês para o outro? De colocar mais 10 pacientes em 45 dias? Qual é o plano de ação que eu vou executar? Então, toda meta ela tem que ter essa característica. Tem que ser mensurável, tem que ser específica, tem que ser atingível, alcançável e tem que ter um prazo para ser alcançada. Tem que ter um prazo para que a gente possa colher esses resultados, tá bom? Esse é o nosso passo 3. O passo 4
ok? O passo 4 entra no quê? As estratégias. O passo 4 é exatamente pensar nas estratégias para alcançar as metas. O passo 1, cuidar de você. Passo 2, observar o seu cenário atual. Passo 3, você planejar suas metas. E o passo 4, você agora dizer para você mesmo, escrever para você mesmo quais são as estratégias, qual é o plano de ação para alcançar essas metas. Será que é atrair mais pacientes? Então, quais são os planos de ação para atrair mais pacientes? Será que é melhorar o seu atendimento? Então, o que é que você vai fazer para melhorar o seu atendimento? É organizar o seu fluxo financeiro? Não, eu tenho sempre muito paciente, eu não tenho problema, os pacientes fecham muito tratamento comigo, bacana. Mas eu não tenho organização financeira, eu não sei organizar financeiramente, eu não sei quanto de dinheiro está entrando, quanto eu posso gastar, quanto eu devo guardar, se eu devo guardar, como é que eu faço esse jogo de organização financeira? Eu não sei fazer isso, tá? Então, às vezes, o seu problema não é ter paciente. O seu problema é o que fazer com o dinheiro que você está recebendo, né? Com o dinheiro que você está faturando, tá? A gente falou logo mais cedo. Existe o faturamento, existe o lucro e existe a despesa, tá? Então, esse equilíbrio financeiro você precisa também cuidar, ok? Tem que ter estratégias para manter o seu equilíbrio financeiro, ok? Então, o quarto passo é você pensar nas estratégias para você alcançar essas metas, certo? E o quinto passo, o que é que a gente vai fazer então? O nosso quinto passo é você ter uma rotina. Ter rotina, e essa rotina tem que ser organizada. Então, todo dia você tem que fazer uma reunião com você mesmo. O seu consultório hoje é só você trabalhando? Perdão. Faça uma reunião com você mesmo todos os dias, se necessário. O seu consultório hoje tem uma mini equipe? Então, faça uma reunião com você e faça uma reunião com a sua equipe. Você precisa se reunir com você mesmo inúmeras vezes. Ou por dia, ou por semana, ou por mês. Mas você tem que cumprir esse passo 5, que é manter uma rotina. E todo dia você tem que saber o que é que você vai fazer. Não adianta você ir para o consultório, hoje eu vou dormir, amanhã não sei nem o que é que vai acontecer lá, o que é que eu vou fazer. Não, quando chegar lá eu vou saber o que é que eu vou fazer, eu vou arrumar alguma coisa para fazer. Não dá, não tem consultório que se sustente desse jeito, tá? Então tem que ter rotina. Um calendário mensal para você saber o que é que você vai fazer todos os meses. Um calendário semanal, um calendário diário. Você tem que ter a sua rotina do mês, a sua rotina da semana e a sua rotina do dia, porque senão o seu fluxo de trabalho ele não acontece. Divida as ações que você tem que fazer. Então, dia de segunda-feira eu faço tal coisa, terça-feira eu faço outra, e quarta, e quinta, e sexta, e assim o seu processo vai fluindo, e assim os seus resultados vão acontecendo, e assim você consegue ter o controle de tudo, você consegue mensurar os seus resultados, você consegue entender que o seu consultório está prosperando. Prosperar, pessoal, não é abrir um consultório e achar que qualquer paciente que entre e você sem controle vai prosperar. Isso não é prosperidade. Prosperidade é organização, é rotina, é constância, é controle, porque senão você se perde. Você não tem um processo para tudo isso e você se perde, tá? O que você não mensura, você não pode melhorar. Então, por isso que a gente faz prova na faculdade, por isso que os nossos filhos fazem prova na escola. Por quê? Porque o que não pode ser contado, o que não pode ser mensurado, não pode melhorar. Então, na primeira etapa de prova dos nossos filhos, tem lá 6, 7, 8. Então, isso é um parâmetro para a gente saber que na próxima etapa, ele tem que fazer alguma ação para poder melhorar essa nota na próxima etapa. E no consultório funciona igual. Esse mês não deu certo, o mês de janeiro foi fraco, não tive paciente, ou foram 2 pacientes, não sei, enfim. O que é que você vai fazer para melhorar isso em janeiro de 2025? É esperar pelos pacientes? Não.
É esperar pela boa vontade que eles venham? Não. Isso não é um plano de ação, tá bom? Plano de ação tem que ter rotina, tem que ter execução, tem que ter organização e divisão de tarefas. O que é que você vai fazer toda segunda-feira, toda terça, quarta, quinta, sexta? O que é que você vai fazer a cada semana do mês, que são 4 semanas? E cada mês, o que é que você vai ter que fazer pensando no todo, pensando no ano de 2025 como um todo. Certo? Entenderam o 5º passo? E o 6º e último passo, passo 6. Passo 6, você vai o quê? O passo 6, revisar e ajustar continuamente tudo que você está fazendo. Então, a todo momento, você tem que estar revisando, reanalisando tudo isso que a gente comentou aqui. Então, a todo momento, você tem que revisitar o seu cenário atual. A todo momento, você tem que rever o passo 1, que é cuidar de si. Você tem que rever o passo 2, que é analisar o seu presente, o momento atual. Você tem que rever o passo 3, que é planejar as suas metas. E rever o passo 4, e rever o passo 5 e o passo 6, que é o próprio processo de revisão contínua de todo o seu processo organizacional. É isso que é a vida, é isso que é a vida no consultório, é isso que é a vida dentro de casa, é isso que é a vida em qualquer situação que você fizer. Sempre tem os processos e esses processos precisam ser revisitados sempre e com rotina. E tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que ter uma rotina. Não queiram fugir da rotina. Se você não gosta de rotina, aprenda a gostar. Porque é a disciplina, é a rotina que vai fazer você ter resultado. Sem isso, você não consegue, tá, gente? Um planejamento, ele não é estático. Planejamento é algo dinâmico. Então, a todo momento, ele está ali rodando, e você ajustando. O que não deu certo em janeiro, vamos fazer para fevereiro. Opa, em fevereiro deu certo. Vamos continuar mantendo para março, para abril, tá bom? Ver o que funcionou, o que não funcionou e vai mudando e vai ajustando. E é assim que a roda gira. É assim que a dia a dia no consultório acontece. Tá, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês, gente? É isso? Vou beber uma águazinha porque tô aqui animada e eu falo muito. Vocês sabem que eu falo muito, né? Já deu aí, ó, mais de 1 hora de live. Mas nós estamos aqui quase encerrando, tá? Então me digam aqui, faz sentido para vocês tudo isso que eu falei até agora? Faz sentido que é importante ter um planejamento? Faz sentido que tem que ter um planejamento mesmo, e tem que seguir, e tem que ter maturidade para entender isso? Faz sentido isso para vocês? Porque tem que fazer sentido, pessoal. Se não fizer sentido, vocês não vão colocar isso em prática, tá? Tem que fazer sentido, tá bom? Então aqui, ó, eu trouxe para vocês 6 passos para o seu planejamento estratégico, para o seu consultório crescer em 2025. Coloca tudo isso no papel, executa aí o planejamento do plano de ação, bota esse plano de ação, bota a mão na massa, faz ele acontecer, porque resultado nenhum vai cair do céu. Nada vai cair do céu para você. Então, assim, tem que ter ação, tem que se movimentar. O seu paciente também não se recupera se ele não colaborar, se ele não se movimentar, se ele não obedecer aquilo que você está mandando, que você está orientando, senão ele não vai ter resultado. E aqui com você é do mesmo jeito, tá bom? Então, peguem aí essa reta final de 2024, pega aí algum dia, senta, pega uma agenda, pega papel em branco, sai escrevendo tudo isso, planeja, implemente o seu plano estratégico e não vá para 2025 ainda voando, desorganizado, sem estratégia nenhuma, com as mesmas crenças, com as mesmas mentalidades, porque os mesmos pensamentos, comportamentos, porque se você for assim, em 2025 nada vai acontecer, certo? Se você for assim para 2025, gente, pode ter a certeza que o resultado de vocês vai ser
Nada, vai ser fraco, vai ser ruim, você vai continuar se reclamando, você vai continuar achando que escolheu a profissão errada, você vai continuar morrendo de trabalhar ou tendo aquele pinga-pinga de paciente, é um pinga-pinga de paciente que não lhe valoriza, não paga o preço justo por você. Por quê? Porque você não quis investir o seu tempo no planejamento. Porque você não quis investir o seu tempo na execução das ações que o seu planejamento pede, tá bom? Aí a conta, ela não fecha. Você paga o preço disso lá na frente, tá bom? E não adianta a gente jogar a culpa na nossa profissão, que não é valorizada. Não adianta a gente jogar a culpa nos pacientes. Não adianta jogar a culpa no processo político do país, no processo econômico das pessoas. Não adianta jogar a culpa nisso. A culpa está em nós que não queremos fazer. A culpa está em nós que não queremos sair da nossa zona de conforto. A culpa está em nós que não queremos colocar a mão na massa para as coisas acontecerem, tá, pessoal? Então, assim, o planejamento estratégico é uma ferramenta poderosa para você construir um consultório à prova de crises. Crise financeira. Não pense, não jogue a responsabilidade do seu consultório no poder econômico do país. Não jogue essa responsabilidade. A responsabilidade do seu consultório é sua, completamente sua. Ela vai ser proporcional ao tamanho do esforço que você vai projetar para o seu consultório. Se você se dá 100% para o consultório, o resultado ele é 100%. Agora, se você fica no marasmo, na zona de conforto, se queixando de tudo e não faz, o resultado também não vai chegar, tá, gente? Se desafie a todo momento. Se você quer crescer, você precisa fazer movimentos diferentes. Você precisa se movimentar, se comportar de uma forma diferente. Se desafie a todo momento, tá bom? Os seus pacientes precisam de você e você precisa dos pacientes. Falta só você fazer um trabalho para vocês dois se encontrarem e aí a conta vai ser o quê? Sucesso absoluto, tá? Mas vocês precisam se encontrar e é esse encontro aqui que precisa acontecer, com base no planejamento, aprender sobre vendas, sobre gestão, sobre marketing, para poder fazer esse encontro acontecer. Tá, pessoal? Ok? Gostaram dessa live de hoje? Gente, me contem aí se vocês gostaram ou não dessa aula espetacular sobre planejamento. Olha só, quem foi chegando depois que não pegou tudo lá do início, é claro que eu vou deixar a live gravada, ok? Para vocês assistirem depois, bem devagarinho, anota tudo que vocês não conseguiram anotar agora. Muitas pessoas não conseguem participar porque estão trabalhando, enfim, tá? Mas vou deixar a live salva para vocês terem a oportunidade de revisitar essa aula e realmente se organizarem, realmente fazer o planejamento de vocês, tá bom? Se precisarem da minha ajuda, é só me chamar no direct, tá certo? Me chama no direct, vamos conversar, vamos organizar o seu planejamento estratégico. Quero falar para vocês também que eu estou divulgando um livro digital meu, tem até um link na minha bio, quem tiver interesse, um link de um livro digital que é sobre multiplique suas consultas, como lotar o seu consultório sem precisar gastar um único real. Estratégias totalmente gratuitas para você colocar paciente, chamar paciente, atrair paciente para dentro do seu consultório, sem precisar gastar com a equipe de marketing, sem precisar gastar dinheiro, pagar anúncio aqui no Instagram, não precisa. Estratégias totalmente gratuitas para você já começar a colocar os pacientes aí para dentro do consultório, agora nessa reta final de 2024, se você ainda for atender aí até o final do ano, ou em 2025, já começando aí dentro do seu planejamento, tá bom? Quem tiver interesse no livro digital, o link vai estar na minha bio, ok? É só clicar lá e pegar. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar mais sobre esse planejamento, ou sobre mentorias, ou sobre outros assuntos, é só me chamar pelo direct que eu vou ajudar vocês, que eu vou responder vocês. Toda hora eu tô aqui no Instagram, então a todo momento eu respondo vocês, ok?
Gente, amei estar aqui com vocês hoje. Toda terça-feira eu amo. Às vezes entra pessoas na live, todo mundo cai aí, depois o pessoal volta. Mas assim, estou aqui de braços abertos para receber vocês sempre que vocês quiserem aqui nas nossas lives. Revejam a aula depois, tá bom? Mas eu amo estar aqui com vocês toda terça-feira. Eu vou ficar com saudade, mas aí em 2025 a gente continua com a nossa maratona de lives. Toda semana a gente vai ter live aqui para 2025, porque eu também já estou fazendo o meu planejamento para 2025, porque a gente vai trazer muitas novidades para vocês. Estou montando aí minha equipe, amanhã já vou falar um pouquinho dela aqui nos stories, mas são metas, do mesmo jeito que vocês vão fazer as metas de vocês, eu vou fazer as minhas metas para 2025, tá? Para a gente poder crescer cada vez mais nessa área de crescimento, desenvolvimento pessoal e nessa área de crescimento e desenvolvimento de consultório, tá bom, gente? Pois ó, um grande beijo para vocês. Se vocês tiverem gostado muito dessa live, faz aí um print, poste dizendo que participou da live, que gostou, que aprende muito, que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês gostam de estar aqui e que eu estou aqui com essa meta de toda semana estar trazendo conteúdos que estão realmente contribuindo com vocês, tá? Obrigada, Lúcia, por participar, por contribuir, disse sim, muito bem, então faz um print, posta, diga que tá aqui, que gosta muito das lives, que isso me deixa cada vez mais motivada, mais animada para estar aqui com vocês toda terça-feira, tá bom? Pois um grande beijo, um abraço. E a gente se vê pelos stories, pelo feed, e a gente vai conversando. Qualquer coisa me chama no direct. Tchau, tchau. Até a próxima.